dos que encontramos em nossos jardins. Nos aborrecemos muito com estes amigos importunos de apetite ilimitado. Examinemos a vida de uma lagarta da família Papilionidae. Ao findar os dias de existência da lagarta como larva, ela começa uma série de admiráveis preparativos para os próximos acontecimentos de sua vida. A fiação desta alça de seda é um passo importante neste processo. Depois de fixar as pontas da alça de fios de seda no lugar certo, ela tece fio a fio até formar um forte cordão. Quando terminado, ela executa perfeito número de ginástica ao pôr sua cabeça na alça. Logo ela se coloca onde deseja e fica imóvel por 2 dias. Durante esse período, os pseudópodos, órgãos que parecem como pés, colocados ao longo de seu corpo, desaparecem misteriosamente. Depois de um intervalo de imobilidade, o corpo da lagarta sofre convulsões violentas. E uma série de contrações musculares se inicia. Sabemos que a lagarta se transforma em crisálida e depois em borboleta, mas poucas pessoas já presenciaram essa transformação. Esta fotografia não é em lapso de tempo, mas na velocidade normal da mudança de pele. Nestes curtos instantes, ela está se livrando da pele, dos pés e de toda a aparência de lagarta, para surgir na misteriosa fase da vida chamada de crisálida. Em poucos momentos iremos assistir aos mistérios da mudança de cor. Mas, primeiramente, vamos recordar estas transformações rapidamente. Antes de perder a pele, prender-se no galho é simples. Mas quando ela se livra da pele, ela executa uma façanha de acrobacia que faz o homem do trapézio volante parecer um amador. Primeiramente, ela prende a casca apertando-a entre as rugas do corpo. Depois, ela faz aparecer aquilo que os entomologistas chamam de cremaster, que a fixa no tronco. Parece que ela vai cair enquanto se agita para se libertar da pele. Mas não nos preocupemos com isso. Ela se prendeu de tal forma que pode suportar mais de 100 vezes seu próprio peso. A chave desta aderência é o cremaster, único órgão na parte extrema do seu corpo. O tamanho natural não é maior do que a cabeça de um alfinete, mas o microscópio revela que ele é coberto de 140 pequenos e aguçados ganchos, exatamente daquilo que é necessário. Mas os ganchos só contam uma parte da história. Vários dias antes, a lagarta teve cuidado de fiar esta quase invisível camada de seda no galho. É nesta camada de seda que se fixam os ganchos do cremaster com segurança. Você pode perceber a crisálida neste ambiente? Muito bem escondida, não acha? Esta combinação de cores com o ambiente não é por acaso. É autêntica camuflagem. As lagartas que formam estas crisálidas eram todas de um tipo, a Anise papilionidae. Tiveram o mesmo alimento, crescidas em idênticas condições, com apenas uma diferença.
Elas se colocaram em galhos de cores diferentes antes de entrarem na fase de crisálidas. A crisálida nova não toma logo a cor do ambiente. No começo ela tem uma cor verde clara. Quase imediatamente, no entanto, há uma notável mudança que combina perfeitamente com o ambiente. Esta camuflagem é a única proteção que o frágil inseto tem durante as 2 semanas ou mais em que ela espera pelo seu dia de libertação. Quando esse dia chega, o inseto se agita com violência por instantes, abrindo-se então a crisálida, e dela sai o inseto adulto, a borboleta. Naturalmente, ela não se parece muito com uma borboleta, porque as asas ainda não se abriram. Este processo, porém, não é longo. Se você olhar bem de perto, verá realmente como este processo se desenrola. Capilares dentro das asas se estão enchendo, alguns com sangue, outros com ar, e outros com líquido que vai sementar, dando rigidez e força às asas da borboleta. E assim a lagarta recompensa a sociedade. Ela foi muito prejudicial ao jardim, mas como borboleta, ela não só adorna o mundo com sua beleza, mas cumpre a função vital de carregar pólen de flor em flor. Paramécio tem sido para os biologistas o exemplo clássico da simplicidade. É ele um micro-organismo monocelular que um acurado estudo revelou possuir tremenda capacidade de reprodução. Algumas espécies, sob condições ideais, se reproduzem de 3 em 3 horas. Felizmente para nós, esse processo sofre interrupção, sendo o didínio a razão disso. Esses pequenos seres devoram os paramécios. Mesmo sendo menores que sua presa, eles as engolem inteiras. Cada didínio come pelo menos 6 paramécios inteiros por dia. O que aconteceria se a reprodução de um paramécio continuasse sem cessar? Se este processo continuasse por apenas 5 anos, teríamos paramécios para encher todo o espaço conhecido. Durante anos acreditou-se que os paramécios eram tão simples que todos eram do mesmo sexo, reproduzindo-se pela mera divisão em 2. Mas uma nova descoberta explodiu como uma bomba atômica no mundo biológico. Estes pequenos seres que se supunham ser tão simples são, sob certos aspectos, mais complexos que o próprio homem. Estas são culturas de Paramécios bursária. Sua cor verde é o resultado de um interessante método para a classificação de micro-organismos. Entre os paramécios está uma forma microscópica de alga cuja cor varia do verde claro ao escuro em proporção à quantidade de luz recebida durante seu crescimento. Usando um tubo fino de vidro chamado micropipeta do diâmetro de um cabelo humano, paramécios de um sexo são injetados numa cultura de sexo diferente. Logo depois que as culturas são misturadas, os corpúsculos se juntam em pequenos grupos. Outros se juntam a eles, às vezes se acumulando mais de 50 paramécios. Depois de certo tempo, no entanto, estes grupos se separam aos pares de acordo com padrões definidos e pré-calculados. Em quase todas as formas de vida há apenas 2 sexos. Paramécios, no entanto, são multissexuais. Vários e diferentes sexos são conhecidos entre eles. Buscando a simplicidade, os cientistas descobriram uma grande complexidade. Apenas uma gota d'água? Não. Um complexo mundo tão cheio de maravilhas como as galáxias que giram no espaço distante. Então essas são coisas estranhas e maravilhosas, não acha? O que significam para você, pessoalmente?
Pergunta muito importante esta. Muitas vezes ouvimos este ditado: quem tem padrinho não morre pagão. O ditado é um tanto cínico, naturalmente, mas tem um real sentido em verdade. Pois o homem que não conhece Deus está vivendo uma vida vazia. Um Deus que pode criar 100 bilhões de universos e lançá-los no espaço e criar todos esses minúsculos milagres de vida, este é um Deus maravilhoso. Qual é a sua relação com ele? É ele um grande estranho para você? Se assim é, sua vida é vazia e inútil, mesmo que esteja cheia de todos os conhecimentos de sabedoria deste mundo. Alguns têm Deus em sua vida como um companheiro em toda a aventura. Você já pensou na realidade desta relação? A resposta a esta pergunta é uma experiência pessoal. E afinal, não é esta a melhor resposta? Como podemos entrar nesta relação com Deus, virando uma nova página, decidindo tornar-se melhor? Duvido que sua experiência com esta fórmula seja mais eficiente do que a minha. Precisamos de uma nova vida, não uma nova fórmula. Pensamos às vezes que o papel de Deus na criação se relaciona só ao passado distante. Mas a obra de Deus como Criador não terminou. Ele está pronto a realizar, para você, seu maior milagre criador. Deixe-me ler para você um versículo da Bíblia. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Deus se oferece para criar em nós uma nova vida. Uma vida de paz em vez de inquietações. Uma vida de vitória em vez de pecados e derrotas. Uma vida de eterna glória em vez de eterno sofrimento. E Ele é bastante poderoso para isto se nós o deixarmos agir. Os termos do acordo entre a alma humana e o Criador do universo não é questão de opinião, sua ou minha. Eles estão declarados claramente pelo próprio Deus na Bíblia e é de capital importância que você e eu conheçamos quais são esses termos. Posso fazer uma sugestão? Pegue sua Bíblia e leia o 3º capítulo do Evangelho de João. Este é o Evangelho de João, 3º capítulo. Levará apenas 3 minutos para lê-lo. E poderão ser os minutos mais importantes de toda a sua vida. O mundo em que vivemos é realmente maravilhoso. Um mundo cheio de beleza, grandeza e mistério. Sim, este mundo é maravilhoso, mas talvez a maravilha maior seja o próprio homem. Seu corpo é uma maravilha em adaptabilidade e eficiência mecânica. As máquinas precisam de lubrificação que recebem do exterior. O corpo humano, porém, produz seu próprio lubrificante na qualidade e quantidade certas de acordo com a parte que o exige. O corpo tem uma usina química muito mais eficiente e complexa que qualquer outra construída pelo homem. Ela transforma o alimento que comemos em carne e sangue, em ossos e dentes.